Cartoleiros e cartoleiras, agradeço pela participação na Liga Gazeta do Cartola. Se você ainda não é inscrito, deixa aqui o nome do time que eu mando o convite para você. Agradeço também, pois já passamos de 100 inscritos no canal e vamos aumentar ainda mais. Mas galera, é o seguinte, vamos representar bem aí, hein? Quero ver todo mundo pontuando bem, acumulando patrimônio e principalmente torcendo e se divertindo. Também agradeço aos que me convidam para participar de suas ligas, mas eu já não tenho mais como aceitar. Além das 4 que participamos automaticamente, eu já estou em outras 6 ligas e tenho aí ainda 11 convites pendentes, mas fica aqui de coração o agradecimento. Esse vídeo aqui vai responder algumas questões importantes sobre o Cartola e também a próxima rodada. Enquanto isso, eu vou deixar a tela na classificação da nossa liga, homenageando aqui os primeiros colocados. Bom, sobre as dicas da rodada, ainda é cedo para analisar profundamente o mercado, porque tem time jogando hoje, tem jogador que pode ser poupado, outros podem se machucar, e nem todos os técnicos já definiram 100% os times para o fim de semana. E sobre as coisas importantes que eu quero dizer hoje, uma delas é sobre as notícias falsas que aparecem de hora em hora nos murais do Cartola. Quem participa de ligas grandes sabe que vira e mexe tem gente postando que um jogador se machucou e não vai jogar o próximo jogo, ou que não sei quem foi sacado de um time de última hora, ou que o técnico decidiu botar o time titular, ou que o técnico decidiu botar o time reserva. Bom, gente, é o seguinte. A Liga Gazeta do Cartola ainda é uma liga pequena que está crescendo agora e vocês podem ficar à vontade para postarem lá no mural, pedir ajuda para montar o time, tirar dúvidas, ajudar os outros, até mesmo divulgar suas ligas privadas, mas sem spam. Eu mesmo divulgo minha liga em outros murais, mas se tem uma coisa que eu não vou tolerar é gente postando informação falsa sobre lesão de jogadores. Na primeira rodada, 3 minutos antes de fechar o mercado, teve gente que soltou que o Rafael Moura tinha se machucado e não ia jogar. E como nem dava tempo de checar essa informação, teve gente que acreditou e tirou ele. Tá certo que até fez bem porque o Rafael Moura pontuou pouco, mas isso não pode acontecer. Hoje mesmo, um falou que ia apostar no Fred nos sobes do Fluminense porque o Fernando Praz do Palmeiras se lesionou e não ia jogar. E não é verdade, mas também não é mentira. Ele se lesionou, deixou o treino, mas ainda terá até o fim de semana para se recuperar. Então, quer dar uma notícia dessa? Dê, mas coloque a fonte, de onde veio esta informação, porque se for notícia falsa, o time será excluído da liga. E não sei se vocês concordam comigo, se eu estou certo nesse pensamento. Bom, outra coisa interessante que muitos já sabem, mas outros ainda não, é com relação a 2 funções do Cartola. No mercado de jogadores, você clicando em cima do jogador, vai aparecer um gráfico que mostra o desempenho dele com relação à pontuação, cartoletas, média, além dos gols marcados e cartões amarelos e vermelhos. Por enquanto, essa função não é muito útil, mas a partir da 4ª, 5ª, 6ª rodada, comecem a observar estes detalhes quando tiver dúvida entre quais os jogadores escalar. Assim como temos uma outra função, clicando nesta setinha, vai aparecer todo o scout do jogador, dados de defesa e de ataque, e aí podemos saber mais sobre quais os jogadores que roubam bola, que sofrem mais faltas, que finalizam mais, enfim. Então também é muito interessante estudar essa planilha na hora de escolher qual zagueiro você quer, comparar quem faz mais falta, com quem leva mais cartão, com quem faz mais finalizações para fora. Fica aí uma outra dica que algumas pessoas ainda não sabiam. Bom, prosseguindo com as dúvidas da galera, agora sobre ligas, o Marco me perguntou se sair de uma liga e entrar em outra, se os pontos zeram. Não, eles não zeram, mas só serão computados após a 2ª rodada. Enquanto isso, vai ficar aparecendo mesmo este tracinho. Ainda sobre ligas, como sair de uma liga? Bom, isso é simples, espero que não seja para sair da minha, mas enfim. É só clicar em ver classificação completa e no topo da página, embaixo do nome da liga, tem a opção sair. O Chaspassos perguntou como é feita a avaliação do técnico. É simples, assim como disse o Lucas Kim no YouTube. É a média de pontos de seus jogadores na partida. A pontuação do técnico é igual à soma da pontuação dos jogadores do time dele dividido pelo número de jogadores que entraram em campo.
Por exemplo, a pontuação do Muricy Ramalho na primeira rodada foi a média de todos os jogadores do São Paulo, inclusive as substituições. Agora falando sobre o assistente técnico, o André, não sei se afirmou ou se perguntou se no caso de um jogador marcado como provável, mesmo se no jogo ele não entrar, tem como o assistente fazer essa mudança? Ou o assistente só muda o jogador que não estiver como provável? É isso mesmo, quem define quais jogadores são prováveis é o Globo Esporte. E 2 horas antes do mercado fechar, os jogadores que estão como prováveis continuarão no seu time. E se o técnico resolver tirá-lo do time 10 minutos antes, o assistente técnico não fará esta mudança e você não pontuará com ele. E foi o que aconteceu, por exemplo, com o goleiro Everton do Atlético Paranaense nessa primeira rodada, que o Cartola dava ele como provável, o mercado fechou. Na hora do jogo, o treinador não colocou como titular e o assistente técnico não fez essa substituição, mesmo no caso dos cartoleiros que tinham deixado o assistente técnico ativado. Já a Dayana perguntou se ela tem que mudar o time a cada rodada para o patrimônio dela aumentar ou só vender os jogadores que estão valorizados. Dayana, você tem que mudar seu time a cada rodada, pois só assim você sempre terá os melhores jogadores que você julgue em cada rodada. Por exemplo, em uma rodada você tem um atacante jogando em casa contra um time fraco. Na segunda rodada, independente se ele valorizou ou não, você deve vendê-lo e contratar outro atacante de um time forte que jogue com um time fraco. É só um exemplo, mas é o início da lógica do Cartola. Bom, gente, voltando a falar agora sobre a valorização na segunda rodada, tá pintando cada pérola que até eu separei para mostrar. Vejam só. Então a primeira aqui que eu separei para vocês é o time de cima perguntando: essa rodada tem que colocar jogadores valorizados, né? E o segundo aqui de baixo responde yes. Tipo, yes pra quê? Por quê? Com que finalidade? Aí você vai pegar, vai selecionar aí os 11 jogadores mais valorizados da rodada e tá pronto, é ótimo, é facílimo assim mesmo jogar o Cartola. Então tá errado isso, né? Já aqui no segundo caso, então estão perguntando assim: zagueiros para valorizar. Aí um deles coloca Kleber, Pedro Henrique, Otamendi, Kleberson. Aí o do meio pega e bota lá Ferron. Aí que é para ter dúvida mesmo, né? O rapaz agora vai seguir a opinião do de baixo ou do de cima? E outra coisa, por que Kleber ou Pedro Henrique ou se não o Ferron? Deixou ele com mais dúvida ainda. Porque, para quem não sabe, o Ferron desvalorizou 5,53 cartoletas. Quer escalar o Ferron? Pode escalar. Ele vai jogar contra o Chapecoense em casa, pode fazer uma pontuação boa. Mas então, explica para o menino. E essa terceira aqui, que perguntaram: Paulo Henrique Ganso ou Jadson? Aí o outro coloca assim: nenhum dos dois, Anderson Talisca, Aranguiz, Petrus ou Marlone. Então vamos por parte. Por que nenhum dos dois? E por que o Anderson Talisca? Por que o Aranguiz? Por que o Petrus? Por que o Marlone? Por exemplo, o Marlone ainda nem é certeza se vai jogar no domingo. E por que não o Jadson? Então responder para ele: olha, não é melhor botar o Jadson porque ele desvalorizou muito na primeira rodada e agora vai desvalorizar um pouco mais. Mas em compensação, ele pode fazer bastante ponto porque está jogando com o Flamengo em casa. Paulo Henrique Ganso, por que sim, por que não? Né? Gente, presta atenção no que eu vou falar agora. O Cartola não é um jogo nem de sorte e nem de palpite. As decisões que você toma têm que seguir uma lógica. Dá para ter uma estratégia e seguir ela. Assim como um técnico de verdade segue as estratégias dele para formar o time que ele acha que vai ganhar um jogo ou um campeonato. Ele pode até não ser campeão, mas ele usou a estratégia dele, o que ele julgou de melhor. E o Cartola te dá o poder de montar a sua estratégia. Então, quando você for pedir uma opinião ou uma dica ou ficar indeciso entre 2 jogadores, procure saber por que você tem essa dúvida. Ter dúvidas é normal. E tem aí muitas pessoas a fim de te ajudar. Eu tô aí para ajudar vocês. Tem mais um monte de gente em outros sites, em outros blogs, em outros canais ou até aqui no mural também. Todos eles bem dispostos a te ajudar, mas saiba o porquê que você quer aquela ajuda, o porquê que você está indeciso. Então, quem ainda não assistiu o vídeo sobre o sistema de valorização na segunda rodada, eu aconselho que assista. E vou ressaltar 2 coisas.
Sim, é verdade que nesta rodada os jogadores que valorizam na primeira têm tendência de valorizar ainda mais. Mas atenção, é tendência. E o segundo ponto, muitos desses jogadores valorizados não vão repetir a mesma pontuação. Então, você quer pôr 11 jogadores valorizados, coloque, mas torça muito para fazer uma pontuação boa, porque senão você valoriza aí pra caramba, mas cadê a pontuação? E amanhã eu quero fazer um vídeo justamente sobre isso. Até que ponto vale a pena abrir mão de pontos para juntar cartoletas? Vou deixar aqui em aberto uma questão, mas quero que vocês respondam. Com sinceridade, no time que vocês estão imaginando aí para a rodada, quantos jogadores tem que valorizaram e quantos tem que desvalorizaram? E uma outra pergunta, você prefere um jogador que faça 0 ponto e valorize 5 cartoletas ou um jogador que faça 10 pontos e desvalorize 2 cartoletas? Respondam que amanhã eu vou ler as respostas e debater sobre o tema, mostrando o exemplo de um time que fez 115 pontos na rodada e valorizou 70 cartoletas, e um outro que fez apenas 20 pontos e desvalorizou 5 cartoletas na primeira rodada. Então, abraços e até amanhã.